Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos todos vocês para a nossa live a respeito de melatonina. Vou fixar o tema aqui. Seja muito bem-vinda, Lirensol, Carla, Mera. Vou fixar o comentário. Hoje eu vou fazer a live sozinha, a doutora Ludmila, ela tem um outro compromisso. Mas aqui vai ser, a gente vai fazer o possível para passar toda a informação atualizada para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre esse hormônio. Seja bem-vinda, Marli. Seja muito bem-vinda. Tá? Vou esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem para a gente começar, tá bom? Seja bem-vinda, Mary. Muito bem. Então, pessoal, deu 2 minutinhos, o nosso tempo ele é bem contado, né? Claro que às vezes a gente passa, mas a proposta aqui é que vocês realmente entendam. Então, hoje como eu vou fazer a live sozinha, eu vou tentar conversar mais com vocês, tá? Normalmente eu e a doutora Ludmila a gente faz um bate-papo, né? Mas aí, inicialmente, eu queria fazer uma pergunta, né? Eu vou fazer essa pergunta para vocês, depois eu vou expor o tema, né? Trazer as informações que eu acho que são úteis, principalmente para o momento que nós estamos hoje, tá bom? E depois eu vou tirando umas dúvidas, né? A gente recebeu dúvidas durante essa semana, eu fiz a anotação e vou tentar responder todas as dúvidas de vocês, né? Se eu conseguir, espero que eu consiga, tá bom? Só me dá um ok aqui se a comunicação tá boa, se vocês estão me escutando bem, me vendo bem, tá bom? Pra gente começar. Inicialmente, eu queria perguntar para vocês se algum de vocês, se alguém da família ou algum de vocês estão usando a melatonina hoje, tá? Se sim, me dá uma resposta aqui, só pra gente ver. Obrigada, Mera. Beleza, tá? É muito importante, né, que a nossa comunicação seja muito efetiva, sem ruídos, né? Beleza, então. Qual que é a nossa proposta hoje, tá? A gente falar sobre a melatonina, tentar trazer para vocês um pouco desse tema que está sendo muito em voga, principalmente com o uso, né, o maior uso nesses últimos tempos. E inicialmente quero falar para vocês, né? A Mera falou que a mãe utiliza devido ao Covid. Justamente, Mera, eu vou citar um pouquinho um estudo novo, tá? Recentíssimo esse estudo, né? Corroborando cada vez mais esse uso da melatonina para o tratamento dessa pandemia, tá bom? Então, pessoal, a melatonina ela tem o nome de N-acetil 5-metoxitriptamina, tá? Ele é um hormônio, tá? Então, o que é o hormônio? É uma glândula chamada glândula pineal, que ela está dentro do cérebro, sintetiza esse hormônio, e esse hormônio ele cai na circulação sanguínea e ele é direcionado para todo o corpo, tá bom? Ele é produzido principalmente por essa glândula durante a noite, tá bom? Só que ela, além de ser produzida pela glândula pineal, muita gente não sabe, mas ela é produzida pela retina, pela medula óssea, pelo gastrointestinal também, tá bom? A síntese da melatonina, ela é iniciada a partir do triptofano, que tem umas reações enzimáticas que transformam em serotonina, e depois a serotonina se converte em melatonina. Então a gente tem esses principais intermediadores, vou dizer assim, para que a gente consiga realmente produzir a melatonina, tá? A melatonina, ela foi sintetizada a partir de um tecido bovino, tá? O tecido lá da glândula pineal de um boi, aproximadamente 50 anos, tá bom? E foi observado, né, que existe uma função da regulação do ritmo do ciclo circadiano, que eu acho que essa função é a função que a maioria das pessoas conhece, só que além disso, né, a gente está descobrindo que a melatonina tem uma função imune, tá? Ela tem uma ação na fisiologia da retina, tá? Dos olhos.
tem também uma ação, principalmente antioxidante, e isso tudo tem sido investigado nesses últimos tempos, tá bom? É importante que a melatonina, pessoal, a gente pense no seguinte, tá? Que a melatonina, ela é só produzida sinteticamente, por suplemento, mas não, tá? Ela está presente em vários alimentos. Isso varia a concentração de cada alimento, mas ela tá, por exemplo, morango, cereja, uva, banana, abacaxi, laranja, mamão papaya, manga, tomate, azeitona, tá? Cereais, vinhos, carnes, carne de frango, carne de carneiro, tem porco, leite de vaca e outros produtos alimentícios, tá? Mas a maior concentração da melatonina está em origem animais, principalmente ovos, peixes, carnes e leite animal. Inclusive leite humano, tá? A gente consegue passar esse hormônio durante a amamentação. As principais ações dela, né, que a gente estava falando, que eu estava citando para vocês, é o controle do ciclo circadiano. Então, o que é isso? Quando a gente dorme, o ideal é que a gente durma num ambiente escuro, tá? Porque nesse momento, nesse ambiente totalmente escuro, a gente começa a produzir esse hormônio, a melatonina, que ela ajuda a regular o ciclo da noite e o ciclo do dia, tá bom? E o que acontece? Às vezes, por exemplo, a gente está fazendo uma viagem internacional que muda muito o fuso horário, né? Uma hora, de repente, no determinado país que você está é 1 hora e cerca de algumas horas depois já é 8 horas da noite, né? Isso o nosso corpo sente. Então, quem já viajou, né, fez viagem internacional, sabe o quanto é difícil a gente se reorganizar nessa nova rotina, nesse novo horário, não consegue dormir bem, tá? Não consegue manter suas atividades durante o dia por um bom tempo, né, por alguns dias, até realmente se adaptar, porque essa mudança brusca, o corpo ele não consegue ter uma adaptação muito rápida. Por quê? Justamente essa regulação da melatonina, ela não acontece de uma hora para outra. Então, nesses casos, a gente fala o fenômeno jet lag, a gente consegue, né, melhorar um pouco dos sintomas, tentar controlar, né, tentar regularizar esse ciclo circadiano tomando a melatonina, tá bom? Eu queria falar para vocês uma informação muito importante, principalmente para idosos, tá bom? Essa glândula dentro do cérebro, ela começa a produzir a melatonina normalmente entre 90 a 120 minutos antes da hora habitual de dormir, tá bom? Então, pessoal, o que acontece, tá? 120 minutos antes da hora habitual da gente dormir, a gente, por exemplo, 2 horas antes, né? A gente já começa 1h30, 2 horas antes, essa glândula já começa a produzir os níveis de melatonina, né? Desde que não haja luz muito forte, por exemplo, essas luzes aqui, tá? Então, tô com uma luz muito forte. E a luz forte inibe a síntese de melatonina. Então, muitas pessoas, tá? Muitas pessoas não conseguem pegar muito bem no sono porque a síntese de melatonina dela está comprometida por conta da luz. Seja da luz, né, aqui da casa, principalmente seja a luz das telas. Então, a gente tem alguns mecanismos que a gente fala, higiene do sono, tá? A gente tem algumas mudanças dos hábitos para que a gente consiga dormir bem, porque muitas pessoas têm insônia justamente pelo efeito da luz que inibe a síntese de melatonina, que nos ajuda a regular o ciclo da noite e o ciclo do dia. Então, o que acontece? Muitos idosos, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês depois da parte dos idosos, mas com o envelhecimento a tendência também é produzir menos a melatonina. Então, alguns idosos podem se beneficiar, tá bom? Vou falar o artigo para vocês, falar tudo direitinho. Mas o fato é que é o seguinte, às vezes também os idosos eles ficam muito prejudicados, porque em vez de ele dormir em um ambiente um pouco mais escuro, tá? E na hora de acordar, abrir a cortina, deixar a luz do sol entrar, para que esse idoso entenda, principalmente idoso evoluindo com quadro demencial, né? Que ele entenda que à noite, né, é horário de dormir, e quando ele acorda é dia,
porque às vezes ele fica num ambiente mais escuro durante o dia, à noite tem a luz, isso principalmente também em casos de internação. A pessoa chega até a ter um delírio, uma confusão mental aguda, por quê? Da mesma forma que tem esse jet lag, né, que ocorre uma mudança brusca do fuso horário, um idoso que não consegue, né, identificar, a gente não determina muito bem noite e dia, ele pode ter confusão mental, pode ter problemas importantes do sono, repercussões clínicas importantes, justamente porque a gente não está respeitando isso. Hoje, né, com esse excesso de luz, esse excesso, né, de telas, isso faz realmente com que a gente deixe o nosso organismo um pouco descompensado. Né? Antes não existia luz, antes não existia, né? Então a gente realmente acompanhava, né, o ciclo do dia, né? O sol nascia, a pessoa acordava, trabalhava durante a luz durante o dia que tinha a luz do sol, e à noite é horário de dormir. Né? Então essa mudança, pessoal, que aconteceu, né, na sociedade, isso fez com que a gente, né, sofresse muitos danos, e um deles é essa questão, tá? Da insônia. E uma das perguntas que foi feita, né, a respeito assim, acho que foi a Rosa, foi a Leni. Eu gostaria de trocar o meu alprazolam por melatonina, tá? Eu queria falar para vocês que teve um estudo, deixa eu pegar esse estudo aqui. Estudo recente, tá? Do dia 12 de outubro de 2021, no Jornal de Doenças Infecciosas, e fala o seguinte, que a melatonina é uma molécula multifuncional que demonstrou ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras, tá? A melatonina demonstrou estar envolvida na regulação do sono, da pressão arterial, tá? Bem como na melhora de distúrbios respiratórios virais, tá? Por isso que às vezes que nós temos utilizado, né, muita melatonina nesse caso de pandemia, tá bom? E como resultado dessas propriedades, né, publicações recentes recomendam, né, a melatonina por seus efeitos potencialmente benéficos nos desfechos clínicos nos pacientes com Covid. E nessa revisão, né, que foi observado também, né, não só no aspecto da pandemia hoje, né, mas ebola, alguns outros vírus respiratórios também tiveram uma boa resposta, tá bom? Em agosto de 2021, tá, o título do artigo é Melatonina para o tratamento precoce de Covid-19, tá? Isso foi uma revisão. E ele observou, né, que a melatonina tem uma poderosa ação de eliminar radicais hidroxilas, tá? Que estimulam, né, enzimas antioxidantes, tá? Como a glutationa peroxidase e a superóxido dismutase. Estou falando isso porque tem médicos aqui, só para entender um pouquinho, né, a função. E observou, né, que a melatonina fornece uma proteção significativa contra o dano oxidativo celular, tá bom? Então, assim, esse estudo foi muito interessante porque os estudos anteriores avaliaram o uso da melatonina mais tardiamente, tá? E aqui, nesse estudo, forneceu evidência benéfica e potencial uso da melatonina para o tratamento de Covid, né, precoce, no dia do diagnóstico, tá bom? Queria falar para vocês que em agosto de 2021 saiu uma revisão sistemática e uma meta-análise falando do nível da melatonina, tá? Para o tratamento, vou pegar o título do artigo aqui para vocês. Esse artigo foi muito bem desenhado, chama-se Efeitos Neurocognitivos do Tratamento da Melatonina em Adultos Saudáveis, em Indivíduos com Doença de Alzheimer e Insônia. Foi uma revisão sistemática, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. E o que observou nesse estudo de 2021? Os níveis de melatonina endógena, né, que é produzido pelo próprio organismo, está inversamente associado à idade e aos déficits cognitivos. O que isso quer dizer? Tá? À medida que a pessoa envelhece, o nível de melatonina dela reduz. Tá? E esse estudo, ele examinou resultados de ensaios clínicos randomizados no tratamento, né, da melatonina com pacientes com demência de Alzheimer, tá?
E esses pacientes com demência de Alzheimer, no caso leve, tá? Bem no início da doença, que receberam a dose de melatonina por mais de 12 semanas, tiveram uma melhora na pontuação, que um dos testes cognitivos que normalmente a gente usa, que é o mini exame do estado mental, tá bom? Com evidência estatisticamente significativa. E também a gente viu, né, que houve uma melhora na indução do sono, tá? Então, assim, eu vou parar de tomar meu remédio, começar a tomar melatonina, que é uma das dúvidas que a gente teve aqui, tá? Foi até da Leni, gostaria de trocar meu prazolam pela melatonina. O que acontece, pessoal? Essa questão da insônia, a gente tem que entender o porquê que essa pessoa tá com insônia. Porque o distúrbio do sono, ele é multifatorial, tá bom? Pode ser uma alternativa para induzir o sono? Pode, só que às vezes a insônia ela pode ser no início, a pessoa tem dificuldade para dormir, ou às vezes a pessoa tem a dificuldade para manter o sono, tá? Então, por exemplo, às vezes ela ronca, né, que pode ser uma apneia obstrutiva do sono, que a apneia obstrutiva, né, que deixa realmente a pessoa não conseguir dormir bem, fica acordando durante a noite, então ela fica muito cansada durante o dia. A pessoa às vezes tem perambulação noturna, fica movimentando muito, né? Isso compromete muito o sono. Ou às vezes a pessoa tem dificuldade de acordar, né? Então, assim, essa questão do sono é muito delicada, tá? A gente está vendo agora que pode ser um potencial benefício o uso da melatonina, principalmente na fase inicial, mas não dá para falar aqui que a gente pode trocar o medicamento e colocar melatonina não, tá bom? O idoso, a Rosa, idoso pode usar melatonina? Qual o benefício? Então, como eu mostrei para vocês, né? Esse estudo, né, foi um estudo de revisão, viu que pode ter um potencial benefício nos quadros de doença de Alzheimer, tá? Mas foi uma revisão sistemática, uma meta-análise. Então, assim, não dá ainda para a gente extrapolar, porque não foi um ensaio clínico randomizado duplo cego, né? Mas pode ser que tenha um potencial benefício na doença de Alzheimer, sim, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu anotei aqui. Eu acho que não, pessoal. Só para trazer para vocês, tá? A melatonina, então, ela tem uma ação multifuncional, tá bom? Tem uma propriedade antioxidante, anti-inflamatória e imunomoduladora. Então, por isso que a gente está usando no contexto hoje da pandemia, tá? Doses, pessoal, dose varia, tá? Dose varia cerca de meio até 10 miligramas. Então, isso ainda não tem nenhum consenso, tá? A gente está vendo agora os potenciais benefícios, né, com o uso da melatonina, seja nos estudos, mas também seja na nossa prática clínica, mas ainda é muito controverso, tá? Essa é a verdade. Então, assim, cada paciente a gente tem que avaliar. Alguns casos têm boas respostas, alguns não tão boas, né? Mas o mais importante, né, é ter a indicação. Porque às vezes a gente começa a tomar melatonina pensando assim, não, eu vi que é bom para dormir, como eu falei. Só que a gente tem que identificar, né, de forma bem certeira, né, dar um diagnóstico correto da causa de insônia, por quê? A gente está vendo aqui, né, mostrei para vocês. A insônia, a melatonina, ela é mais usada, né, tem mais evidências na fase inicial. Então, assim, é muito importante também você se conhecer, né, entender como que está o seu hábito de sono, como é que está a sua rotina, para quando vocês chegarem, né, em algum atendimento, que quando vocês procurarem ajuda, vocês consigam descrever bem, que isso ajuda muito, principalmente dentro do consultório, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu acho que eu consegui trazer nesses poucos minutinhos, assim, de forma mais completa, para que vocês entendam bem. Vocês viram que os artigos são bastante recentes, todos de 2021, e vimos assim que a molécula que a melatonina, ela realmente é uma molécula muito importante. A gente, em pouco tempo, né, a gente vai descobrindo cada vez mais potenciais benefícios. Tive boas respostas, né, com os meus pacientes idosos, graças a Deus. E é isso aí, tá bom? Acho que a gente já deu os nossos mais de 19 minutinhos. A doutora Ludmila, né,
faz muita falta, mas se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui. Obrigada, viu, Andréia? Que bom te ver, tá? Pessoal, então não tivemos dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar para o nosso por direct, pode mandar nos comentários aqui, que a gente vai tentar responder para vocês, ok? Então fiquem com Deus e até semana que vem.